beleza? Aqui é o professor Keyson Sucesso e hoje nós trazemos no canal a nossa 24ª aula, hoje envolvendo um tema muito interessante que é a transformações trigonométricas. Nós vamos ver hoje a demonstração com algumas questões de adição e subtração de arcos, né? Envolvendo o seno, cosseno e a tangente. Então pega seu caderno, pega sua caneta, vamos ficar atento às explicações, às resoluções, porque na aula do Keyson eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos lá, galera, focada aí na aula, beleza? Sucesso total, show! Então vamos dar início à nossa 24ª aula, tá? Hoje o nosso objetivo na aula é demonstrar o seno de A mais B, seno de A menos B, o cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, e a tangente de A mais B e tangente de A menos B. Então, inicialmente, o meu objetivo aqui vai ser calcular a área de um triângulo qualquer, porque se eu deduzir aqui a fórmula dessa área do triângulo qualquer, aí quando eu for mostrar o seno da adição de arcos, fica mais fácil o entendimento. Então acompanha, ó. Primeiramente, eu vou considerar aqui um triângulo qualquer, ABC, com lados A, B e C. E nesse momento eu vou traçar, ó, a altura aqui desse triângulo, ó, beleza? E vou usar a definição básica que todos nós conhecemos, né? A área de um triângulo, ela é a base vezes a altura sobre 2. Isso é conhecido, né? Ó. Só que diante desse argumento, o que eu tenho? Ó? A área do triângulo vai ser base, quem está fazendo o papel da base é o A, altura H, sobre 2. E aí eu vou considerar aqui, ó, esse ângulozinho B. E vou aproveitar e usar o seno do ângulo B, ó. Porque quem está oposto a ele é o H e a hipotenusa é o C. Então, o seno do ângulo B, ele vai ser cateto oposto, ó, sobre a hipotenusa. Logo, H vai ser C vezes o seno do ângulo B. Olha que interessante. Então, aqui, ó, eu posso encaixar da seguinte forma. Eu vou colocar, ó, 1/2 de A vezes H, que é C seno de B. Ó. O que ele quis dizer? Que quando eu conheço dois lados de um triângulo, a área dele vai ser 1/2 do produto dos lados vezes o seno do ângulo compreendido entre eles. Ah, professor, então quer dizer que se eu considerar aqui esse ângulo A, eu posso argumentar que a área desse triângulo também pode ser calculado por 1/2 do produto dos lados, ó, BC, vezes o seno do ângulo A. Perfeito? E, finalmente, eu também posso argumentar que eu conhecendo aqui o ângulo C, a área desse triângulo pode ser calculada, ó, por 1/2 do produto dos lados, A vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles. Ó. Com isso, você tendo dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, você calcula a área dessa maneira. Beleza? Então, com esses argumentos iniciais, nós temos condições de mostrar a fórmula da adição de arcos. Então, vem comigo, ó. Então, agora, o nosso objetivo é deduzir as fórmulas de adição e subtração de arcos. Então, como eu já sei calcular a área de um triângulo em função dos lados e o seno do ângulo, aqui eu vou argumentar a mesma coisa. Ó. Esse triângulo qualquer ele tem lados A, B e C, tá bom? E aí, nesse triângulo, eu vou traçar a altura dele, ó. Então, vou chamar de altura H. Vou chamar aqui de D. Esse lado todo é A, beleza? Pronto. Então, qual é o argumento? Ó? Eu vou chamar aqui, ó, de alfa. E aqui de beta.
Então, a área do triângulo todo, ó, a área do triângulo ABC, ó, ABC é igual à área do triângulo ACD, mais a área do triângulo ABD. Beleza, ó. Com esse argumento inicial, o que é que nós vamos obter, ó? Veja bem. A área do triângulo ABC é um meio do produto dos lados, ó, BC, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles. Então, seno de alfa mais beta. E aqui, ó, a área do triângulo ACD, um meio do produto dos lados, ó, B vezes H, seno do ângulo compreendido entre eles, seno de alfa, ó. E aqui, a área do triângulo ABD, um meio do produto dos lados, ó, C vezes H, seno de beta. Observa que um meio é um fator comum. Então, eu posso cancelar, ó, um meio e um meio. Beleza? Então, agora eu vou ter, ó, BC, seno de alfa mais beta é igual, ó, a B vezes H, seno de alfa, mais C vezes H, seno de beta. Olha que interessante, ó. Eu vou calcular aqui a parte, o cosseno de alfa, ó. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, ó, sobre a hipotenusa. Logo, H é B cosseno alfa, ó. E com relação a beta, quem é o cosseno de beta? Vai ser o cateto adjacente, ó, sobre a hipotenusa. Então, H é C vezes o cosseno de beta. Então, essas duas informações eu vou substituir na expressão, ó. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir aqui, ó. B, ó. BC, seno de alfa mais beta é igual a B vezes o H, ó, que vai ser C cosseno de beta, seno de alfa, ó, seno de alfa. Tranquilo? Mais quem? Aí agora eu vou ter, ó, C vezes o H, que é B cosseno alfa, vezes o seno de beta, ó, seno de beta. Observa que BC ficou sendo comum, ó. Então eu posso cancelar, ó, BC, BC e BC. E aí eu chego à seguinte conclusão, que o seno de alfa mais beta, ó, é igual a seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Essa é a fórmula, beleza? Então, interessante porque daquela tabelinha de 30, 45, 60, por exemplo, se eu perguntasse o seno de 75, aí você vai juntar o 30 com 45. O seno de 105, 60 mais 45. Então, de acordo com a tabelinha, você já tem condições de fazer essas contas, beleza? Agora, o meu objetivo é deduzir o seno da diferença. Então, vamos pensar assim, ó. Seno de alfa menos beta. Então, eu vou fazer, ó. Seno de quem, ó? De alfa mais menos beta. Porque aí eu vou seguir a receita que eu tenho da soma, ó, porque eu já sei. Então, seria, ó, seno alfa vezes o cosseno, ó, de menos beta mais seno de menos beta vezes o cosseno
de alfa. Tá bom? Olha só o que é que vai acontecer. Como o cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos beta, ele é igual ao cosseno de beta. Então, vai ficar seno alfa, cosseno beta. O seno é uma função ímpar. Então, seno de menos o ângulo é menos o seno do ângulo. Então, isso aqui vai ficar menos seno de beta, ó, cosseno de alfa. Então, observe que só mudou o sinal, né? Ó. Quando for mais, no desenvolvimento é mais. Quando for menos, no desenvolvimento é menos, ó. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, né, ó, seno de alfa menos beta é seno alfa cosseno beta menos, ó, seno beta cosseno alfa. Beleza. Muito bem, vamos adiante. Agora, o objetivo é trabalhar o cosseno da soma. Beleza? Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Vamos lembrar ângulos complementares, né, ó? Por exemplo, o seno de 30, ele é igual ao cosseno de 60. Porque a soma dá 90. Beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x, ó. Ou, se eu tiver o cosseno de x é igual ao seno de 90 menos x. Beleza? Aí o que é que nós vamos fazer, ó? A ideia é a seguinte. Se eu pegar seno de 90 menos, ó, alfa mais beta, isso aqui é igual ao cosseno de alfa mais beta. Então, eu vou só inverter aqui, ó. Eu vou ter cosseno de alfa mais beta, que é o que eu quero mostrar, tá bom? Isso é igual a quem, ó? A seno de... Aí eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 90 menos alfa menos beta. E aí eu vou trabalhar, ó. Porque essa parte, eu sei o desenvolvimento, ó. É o seno de um ângulo, é o seno da diferença deles, né, ó? Então, vai ficar seno de 90 menos alfa vezes o cosseno, ó, de beta menos seno de beta vezes o cosseno, ó, de 90 menos alfa. Olha, nesse momento eu tenho, ó, seno de 90 menos alfa é o cosseno de alfa, ó. Então vai ficar cosseno alfa, cosseno beta. Aí aqui, ó, menos seno beta vezes, ó, o cosseno de 90 menos alfa é o seno de alfa. Logo, o que é que eu garanto, ó? Que o cosseno de alfa mais beta, ele passa a ser o produto dos cossenos, ó, o produto dos cossenos menos o produto dos senos, ó. Beleza? Muito bem. E aí, para garantir o cosseno da diferença, o que é que a gente vai fazer, ó? Isso aqui eu posso dizer que é o cosseno de alfa mais menos beta. Porque eu já sei o desenvolvimento da soma, né, ó? Então vai ficar cosseno alfa vezes o cosseno de menos beta
menos seno alfa vezes o seno de menos beta. Como eu já sei que o cosseno é uma função par, então isso aqui vai ficar cosseno alfa, cosseno beta. Seno de menos beta é menos o seno de beta, porque o seno é uma função ímpar. Então, menos com menos, mais, ó. Então, seno alfa, seno beta. E aí nós garantimos, né? Que o cosseno de alfa menos beta é igual ao produto dos cossenos mais o produto dos senos. Então, veja que troca o sinal, tá? Muita atenção nesse detalhe, ó. Então, quando for cosseno mais, ó, o seno é menos. Quando for cosseno menos, o seno é mais, ó. Beleza? Pronto, agora vamos para a tangente. Então, agora eu vou mostrar a tangente da soma e a tangente da diferença. Então, eu vou partir da seguinte condição, ó. Tangente de alfa mais beta, a tangente é seno sobre cosseno, ó. Seno sobre cosseno. Agora, a gente vai colocar em prática as fórmulas que a gente já conhece, ó. Seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. E aqui sobre, ó, o produto dos cossenos, ó, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e dividir todos os elementos pelo produto do cosseno de alfa, cosseno de beta, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, seno alfa, cosseno beta, sobre, ó, o produto dos cossenos, ó, cosseno alfa, cosseno beta, ó, mais, ó, seno beta, cosseno alfa, sobre cosseno alfa, cosseno beta, beleza? Ó, dividido, ó, por cosseno alfa, cosseno beta, sobre cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, sobre cosseno alfa, vezes cosseno beta. Olha só, nesse momento, ó, nós vamos cancelar aqui, ó, esse com esse com esse, ó, aqui esse com esse. Então vai ficar, ó, seno alfa sobre cosseno alfa é a tangente de alfa, ó, mais seno beta sobre cosseno beta é a tangente de beta, ó, sobre essa divisão do produto dos cossenos dá 1, menos, ó, seno alfa sobre cosseno alfa, tangente alfa. Seno beta sobre cosseno beta, tangente de beta, ó. Então, nós temos o que, ó? Que a tangente de alfa mais beta vai ser igual a tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos o produto das tangentes, ó. Tangente alfa, tangente beta. Beleza? Então, observe, ó. Quando for mais, em cima é mais, embaixo é menos. E aí nós vamos mostrar agora que quando for menos, em cima é menos, embaixo é mais, ó. Então a ideia é a mesma, ó. Então a gente vai pegar agora, ó. A gente vai trabalhar, ó, com a tangente de alfa
menos a de beta, ó. Então fica seno de alfa menos beta sobre, ó, o cosseno de alfa menos beta. Então isso aqui vai ser seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa sobre... Aí vai ficar aqui o produto dos cossenos, ó, cosseno alfa, cosseno beta, mais o produto dos senos, ó, seno alfa, seno beta. Aí nesse momento faz a condiçãozinha, divide tudo pelo produto dos cossenos, ó. Então eu vou ter, ó, seno alfa, cosseno beta, ó, sobre... Aí aqui, cosseno alfa, cosseno beta, menos, ó, seno beta, cosseno alfa, sobre, ó, cosseno alfa, cosseno beta, e tudo sobre, ó, aí aqui, cosseno alfa, cosseno beta, sobre cosseno alfa, cosseno beta, mais, ó, seno alfa, seno beta, dividido pelo cosseno alfa, vezes o cosseno beta. Aí a ideia é a mesma, né, ó? Cancela esses dois, ó. Aí vai ficar tangente de alfa. Cancela o cosseno de alfa com cosseno de alfa. Aí fica seno de beta sobre cosseno de beta, tangente de beta, ó. Sobre, ó, essa divisão aqui dá 1, mais, ó, aí seno de alfa sobre cosseno de alfa, tangente de alfa, e seno de beta sobre cosseno de beta, tangente de beta. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Que a tangente de alfa menos beta é a tangente de alfa menos a tangente de beta sobre 1 mais o produto das tangentes, ó, tangente alfa, tangente de beta. Então, observe que quando for menos, em cima é menos, e embaixo é mais, ó. Tá? Inverte. Beleza? Então, com isso, nós concluímos a parte teórica da nossa aula, com as demonstrações. E agora, claro, vamos para a prática. Nós temos 5 questões para trabalharmos essas fórmulas. Beleza? E lembrando que ao final da aula, na descrição do vídeo, você vai ter um TD contemplando 10 questões e o gabarito no final. Tá bom? Então vamos nós. Vamos lá. Primeira questão, ó. Olha só. Um skatista treina em 3 rampas planas, ó, de mesmo comprimento A, mas com inclinações diferentes. As figuras a seguir representam as trajetórias retilíneas, ó. AB igual a CD, que é igual a EF, ó, contidas nas retas de maior declive de cada rampa. Sabendo que as alturas em metros dos pontos de partida A, C e E são respectivamente H1, H2 e H3, conclui-se que H1 mais H2 é igual a... Beleza. Então, inicialmente, nós temos o quê? Ó? Que o seno de 15, né, ó, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, H1 é a seno de 15. Beleza? Muito bem. Com relação ao H2, ó, seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto, que é H2, sobre A. E aqui eu vou concluir que o H2
é igual a A seno de 45. Beleza? E com relação ao H3, eu vou ter que o seno de 75, ele é igual ao cateto oposto, que é o H3, sobre a hipotenusa. Logo, o H3 vai ser igual a A seno de 75. Beleza? Pronto. H1 seria o quê, ó? Vamos calcular o seno de 15, ó. Vamos calcular o seno de 15. Então, nós temos aqui, ó, seno de 15, eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer que é 45 menos 30 ou 60 menos 45, tá bom? Então, vou botar, ó, 60 menos 45. Então, vai ser o seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, ó, menos o seno do segundo, ó, seno de 45, vezes o cosseno de 60. Então fica, ó, seno de 15 vai ser igual, ó, seno de 60 na tabela, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60, meio. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 6 sobre 4, menos a raiz de 2 sobre 4. Beleza? Ok. Com relação ao de 75, vamos calcular aqui, ó, seno de 75. Eu vou dizer que é o seno de 30 mais 45, ó. Então, eu vou ter, ó, seno de 30, que é o seno do primeiro, vezes o cosseno de 45, ó, mais o seno de 45, vezes o cosseno de 30, ó. Substituindo aqui, ó, eu vou ter seno de 75 vai ser igual a 1 meio, que é o seno de 30, vezes a raiz de 2, cosseno de 45, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai ficar raiz de 2 sobre 4, mais a raiz de 6 sobre 4. Beleza? Olha só. Então, H1 mais H2 vai ser igual, ó. Aí a gente vai pegar A vezes o seno de 15, ó, que eu já sei que é raiz de 6 sobre 4, menos a raiz de 2 sobre 4, ó, mais os H2, que é A seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Beleza? Então, H1 mais H2, eu posso colocar o A em evidência. Então, vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos a raiz de 2 sobre 4, mais, eu posso colocar esse raiz de 2 sobre 2 como sendo 2 raiz de 2 sobre 4. Então, H1 mais H2 é A vezes, ó, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Mas quem é A que multiplica raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4? É o H3. Então, o H1 mais o H2 é igual ao H3, ó. Então, a primeira questão, D deu certo. Beleza? Então, a segunda questão, ele diz assim, ó, duas vigas AB e CD
Escora uma parede vertical de modo que os pontos A e C estão em cada reta horizontal que passa por um ponto D da parede, conforme mostra a figura a seguir, ó. Sendo AC3, ó, 3 metros, e CD 6, ó. Ele quer saber a soma das medidas alfa e beta. Alfa com beta, beleza? Ângulos que as vigas formam com o solo em graus. Beleza. Então, com relação ao alfa, a tangente de alfa, ó, é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre o adjacente, que passa a ser a soma, ó, do 3 com 6, 9. Portanto, simplificando por 3, 1/3. Beleza? E com relação a beta, a tangente de beta vai ser o cateto oposto, ó, sobre o adjacente, que é 6. Então, 3 sobre 6, meio. Como ele quer alfa mais beta, e eu já tenho a tangente de alfa e a tangente de beta, então eu vou trabalhar com a fórmula, ó. Quem é a tangente de alfa mais beta é a tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos o produto das tangentes, ó. Beleza? Alfa e beta. Olha aí. Nesse momento a gente vai fazer a substituição, ó. Então fica tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa, que é 1/3, mais a tangente de beta, que é 1/2, sobre 1 menos o produto delas, ó. 1/3 vezes 1/2. E aqui nós tiramos o MMC, ó. Vai ser 6, né? 3 e 2. Faz o de Mumu. Divide e multiplica, ó. 6 por 3, 2 vezes 1, 2. Mais, ó. 6 por 2, 3 vezes 1, 3. E aqui vai ficar 1 menos 1/6. Observe, ó, que eu vou ficar com 5/6. E aqui embaixo, para ficar melhor, eu vou escrever 1 sobre, como sendo 6 sobre 6, menos 1/6, ó. Por que isso, ó? Porque aí fica melhor. Você vai repetir o denominador e subtrair os numeradores, ó, 5. Então, essa divisão dá 1. E qual é o ângulo que a tangente dá 1? 45 graus. Então, alfa mais beta vai ser igual a 45, ó. Ou seja, item A. Beleza? Muito bem. Vamos nós. Já a terceira questão, ele diz assim, ó. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 5,6 km do ponto de decolagem A, existe uma serra de altura H, conforme ilustra a figura, fora de escala a seguir, ó. Considere que, mantido o ângulo de decolagem, a aeronave passe tangenciando a serra em P. Então, ele quer a distância entre os pontos A e P, em quilômetros, corresponde a... Então, você vai ter um triângulo, né, ó. Ele vai tangenciar aqui, então nós vamos formar 90 graus. Então, ele quer esse pedacinho, que eu vou chamar de X, ó. Cosseno do ângulo vai ser igual a quem, ó? Ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Ou seja, ó, X vai ser igual a 5,6 sobre o cosseno de 15. Só que o cosseno de 15, eu posso dizer que é o cosseno de 45 menos 30.
ou 60 menos 45, tanto faz, né? E daí eu vou ter, ó, o seguinte. Cosseno de 45 menos 30 é o produto dos cossenos, ó. É o produto dos cossenos mais o produto dos senos, né? O produto dos senos, ó. Seno de 45, seno de 30. Beleza, ó. Então você tem, ó, 5,6 sobre cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 30, meio. E com isso você tem, ó, raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Então aqui eu posso repetir, ó, o denominador e somar os numeradores. Beleza? Nesse momento, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, ó. Agora vamos racionalizar. Então a gente multiplica em cima e embaixo, trocando o sinal, ó. Beleza? Olha aí que tranquilo, ó. Nesse momento vai ficar 5,6 vezes 4 vezes a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre, ó, quadrado do primeiro, que é a raiz de 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ó. Então isso aqui vai ficar, ó, corta a raiz 6 menos 2, 4. E aí vai cancelar com esse 4 de cima, não é verdade? Porque, ó, isso aqui vai dar 4, cancela com o 4 de cima. Então, resposta, 5,6 que multiplica a raiz de 6 menos a raiz de 2, ó. 5,6 que multiplica a raiz de 6 menos a raiz de 2, que vai ser o item B de bola, ó. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Nessa quarta questão, ó, para melhorar as condições de acessibilidade a uma clínica médica, foi construída uma rampa, conforme indicado na figura a seguir, ó. O comprimento horizontal da rampa, em metros, pode ser expresso por... Então, veja, ó, eu tenho aqui, ó, cosseno de 15, vai ser o cateto adjacente sobre, ó, a hipotenusa. Então, quem é C? É 16 vezes o cosseno de 15. Tá bom? Ora, mas na questão anterior, o cosseno de 15, a gente já sabe, ó, que é a raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Então, simplifico 16 com 4, ó. Fica 4. Então, é 4 raiz de 6 mais a raiz de 2. Aí você vai dizer, ah, mais a raiz de 6, eu posso dizer que é a raiz de 3 vezes a raiz de 2, ó. Olha que tranquilo, ó. Quem é o fator comum? É a raiz de 2, né? Então, eu vou colocar a raiz de 2 em evidência, ó. Fica 4 raiz de 2, que multiplica a raiz de 3, mais 1. E com isso, eu vou marcar o item, ó, C de casa, ó. Beleza? Então, o cosseno de 15, eu substituí pelo resultado que a gente já tinha obtido na questão anterior. Mas caso você queira, né, ó, caso queira fazer a parte, não tem problema, ó. Cosseno de 15, eu posso dizer que é o cosseno de 45 menos 30, ó. Então, isso aqui
fica o produto dos cossenos, ó. O produto dos cossenos mais o produto dos senos, ó. Beleza? E aí substitui, ó, da tabelinha de valores notáveis. Então fica raiz de 2, ó, sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, meio. Pronto, ó, raiz de 6 sobre 4, mais a raiz de 2 sobre 4, que por sua vez, ó, vai ficar a raiz de 6, mais a raiz de 2 sobre 4. Tá bom? Muito bem. E agora nós temos aqui a quinta questão, ó. O que que ele diz, ó? Na execução da cobertura de uma casa, optou-se pela construção de uma estrutura composta por barras de madeira, com o formato indicado na figura seguinte, ó. Desprezando-se a espessura das barras de madeira e supondo que o alfa seja 15, pode-se dizer que, aí ele quer saber, né, ó, com relação ao V e ao U, tá bom? Muito bem. Então, se o alfa, vamos lá para a figura, ó, o alfa aqui é 15, então vamos ver aqui uma coisa, né, ó, o alfa aqui é 15. Tá? E aí, esse ângulozinho aqui é 75, que é o que falta para 180. Então, aqui, ó, 90, aqui é 15, aqui é 75. Então, bem aqui, ó, bem aqui a gente vai ter 30. Por que 30? Porque aqui também não é 75. Dá 150. Meia volta é 180. Tá bom? Aí vamos nós. 15. Então aqui é 75. Ó. Então aqui vai ser 75 também. Beleza? Olha só. Olha só. Então aqui, o que é que nós vamos ter inicialmente, ó? O que é que a gente vai ter inicialmente? Se eu pegar, ó, esse pedacinho aqui é a metade, ó. E esse outro pedacinho também. Dá sobre 2. Então, quem é o cosseno? Quem é o cosseno de 15? É o cateto, ó. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó. Beleza? Muito bem. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse V aqui vai multiplicar, ó. Então, V cosseno de 15 é igual ao W sobre 2. Tá bom? Então, quem é o V? É W sobre 2 cosseno de 15. Só que esse cosseno de 15, eu posso substituir ele por quem? Pelo cosseno de 345. Porque 345 falta 15 para 360. Aí os cossenos são iguais. Beleza? Então eu tenho que V é W sobre 2 cosseno de 345. Agora com relação ao U. O que que eu vou ter aqui, ó? Bem aqui, ó. Bem aqui vai ser
a metade, ó, de W sobre 2. Então, é W sobre 4, ó. Então, eu vou ter, ó, tangente de 15, né? Porque aqui o alfa é 15, ó. Tangente de 15 vai ser igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Agora, quem é U? Quem é U, ó? U vai ser a tangente de 15 vezes W sobre 4. Ora, a tangente de 15, eu posso substituir ela pela tangente de 195. Porque no terceiro quadrante, a tangente é positiva, ó. E com isso, eu vou ter qual item? C de casa, né, ó? Beleza? E com isso chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você curta, comente e compartilhe, beleza? Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar um TD com 10 questões e o gabarito no final. Você vai batalhar as questões. Qualquer dúvida, fala comigo. Beleza? Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, hein, galera? Sucesso total, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo no canal. Então aproveita. Show de bola, galera. Valeu!